Olá! Hoje eu venho aqui com a receita do pão de forma sem sovar. Vamos para os preparos? Comecei untando a minha forma com azeite e farinha de glúten. Depois eu já medi a quantidade de farinha que eu vou usar, 400 gramas. E aí eu começo o preparo. Primeiro acrescento o leite, 250 ml, um pacotinho de fermento para pão. Misture bem. E logo depois eu já acrescento os ovos batidos. E aí você vai dar mais uma misturadinha. Coloque as 3 colheres de sopa de adoçante. Tem que ser o adoçante forno e fogão, tá, meninas? Duas colheres de sopa de azeite. Misture bem. O adoçante, ele fica um pouquinho, ele não mistura muito bem ao líquido, né? Ele só vai misturando conforme a gente vai colocando a farinha. E a gente vai colocando aos poucos as farinhas. Depois que eu já misturei uma boa quantidade, eu coloco o sal, uma colher de café, e depois eu vou acrescentando o restante da farinha. Mistura muito bem. Acrescentei o restante da farinha e agora eu vou mexer bem para não deixar aquelas pelotinhas de farinha na massa. Então tem que misturar muito bem mesmo. Ela vai ficar uma massa mais pegajosa, é esse o ponto da massa. Agora eu vou pegar a minha forma untada e vou colocar essa massa dentro da forma. Coloque toda a massa. Se vocês forem usar aquela forma de pão que é descartável, de alumínio, aí vocês podem dividir em 2 formas. Eu sempre pego um copo de água para poder molhar a colher, para poder espalhar a massa melhor. Assim evita dela ficar grudando. Prontinho, agora eu vou deixar dentro do micro-ondas para que essa massa cresça. Ela vai dobrar de tamanho. Após o descanso da massa, veja que ela cresceu bastante. Eu acabei deixando até passar um pouquinho do tempo, que ela não pode estar transbordando assim, né? Que aí vai correr o risco dela cair dentro do forno. Então, eu já preparei ali uma forma a mais para colocar essa minha assadeira de pão dentro dessa forma. E aí, eu coloco a gema de ovo, o gergelim e ponho para assar. Assou, pode ver que caiu um pouquinho. Ele vai ficar desse tamanho e aí você vai dividir ele em 8 partes iguais. Você vai poder consumir uma parte dessa todos os dias se você preferir. Conserve na geladeira ou no freezer.